Boa noite, pessoal. Estou aqui para falar sobre o nosso seminário, que vai ser sobre o tema Tratamento de Resíduos por Micro-Organismos. O meu grupo é composto pelo Ailton Guilherme Rissone, João Pedro Molina e pelo Yuri Lugo. Aqui é um breve sumário da nossa apresentação, né? Vamos falar brevemente sobre resíduos, suas definições e classificações, os problemas causados pelos resíduos e os problemas que causam a geração deles. E nós vamos falar mais sobre a parte de microbiológica, sobre como fazer remediações utilizando micro-organismos. E nós falaremos sobre biorremediação, biosorção e biolixiviação. Então, indo para o que são resíduos, né, começando pela base, o dicionário da língua portuguesa Michaelis, em 2022, define que resíduo é aquilo que resta, é o restante, é o resto de um produto que não é ou não deve ser utilizado. Já em um artigo científico, nós encontramos que resíduo é qualquer material considerado inútil, supérfluo ou sem valor gerado pela atividade humana, indesejado e descartado no meio ambiente. Uma vez coletados os resíduos, podem ser acondicionados em aterros sanitários, incinerados ou reciclados. Aqui a gente vê que ele só trata sobre os tratamentos convencionais, ele não fala sobre remediações utilizando micro-organismos. Mas é um artigo de 2010 que traz uma boa definição sobre resíduo para a gente entender que é tudo aquilo que nós não desejamos, que são restos de produtos indesejados, que a gente descarta no meio ambiente. E, então, o ser humano, ele, quando transforma o meio ambiente para adequar o seu modo de viver, ele causa umas modificações que são danosas, porque ele acaba liberando muitos resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. E para a gente poder tratar esses resíduos ou lidar com eles, existem várias classificações diferentes. A classificação mais básica dos resíduos é quanto ao seu estado físico. Temos os resíduos sólidos, que são materiais heterogêneos, são misturas, né, de vários sólidos, originados de produtos orgânicos ou inorgânicos. Aí temos plástico, resto de comida, latas, papéis, entre vários outros. Os resíduos líquidos e os gasosos, eles têm duas origens diferentes, assim, em quadro geral. Ou eles são subprodutos da decomposição de resíduos orgânicos sólidos, como chorume e lodo de esgoto, ou então eles são resíduos industriais domésticos, como, por exemplo, descarte de reagentes e produtos químicos de mineradoras e indústrias petroquímicas. E os resíduos gasosos também são assim, ou eles são subprodutos da decomposição de resíduos orgânicos líquidos ou sólidos, ou então eles são gases liberados pelas indústrias e automóveis. E os exemplos mais clássicos são o dióxido de carbono e o metano. Uma outra classificação dos resíduos é quanto à sua origem. Os resíduos domiciliar e comercial, eles são muito parecidos, é o que são encontrados aqui na imagem ao lado. Eles são resíduos produzidos, no caso do domiciliar, no interior da sua casa, e no caso do comercial, produzido na cidade por lojas comerciais. Eles consistem em restos de comida, em embalagens de plástico, papel, de vidro, entre vários outros. Eles são coletados e, né, descartados, como podemos ver na imagem ao lado, em sacolas plásticas. Também temos os resíduos que são do tipo entulho, que são restos de construção ou destruição de prédios e casas, né, de edifícios. Então, eles são formados por blocos de cimento, blocos de concreto, sacos de areia, restos de parede, barras de ferro, etc., né? Outros tipos de resíduos são os resíduos de serviços públicos. Então, quando os resíduos domésticos e comerciais não são descartados adequadamente e vão parar nas ruas das cidades, o serviço público vem e faz a coleta desses resíduos. Diferente dos resíduos domésticos e comerciais, que podem ser reciclados e reutilizados, não é recomendado fazer isso com os materiais que estavam nas ruas, porque eles estão muito mais contaminados, então geralmente eles são incinerados. Por isso que eu coloquei esses resíduos de serviços públicos junto com os serviços de saúde, que é o que a gente pode ver na imagem ao lado. Eles são resíduos que possuem material genético e que não devem ser reciclados ou reusados, eles devem ser incinerados para evitar problemas à saúde e à segurança da população. Também temos os resíduos industriais, que são produzidos pelas indústrias,
que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, de qualquer forma, e os resíduos agrícolas, que são, por exemplo, quando ocorre um escoamento de muito agrotóxico utilizado, ou sua infiltração no solo, ou a sua própria decomposição, que vai gerar um subproduto, que também é um resíduo. Dito isso, uma terceira e última classificação dos resíduos é quanto à sua periculosidade. É uma classificação com base nas propriedades infecto-contagiosas, biológicas, químicas e físicas, para determinar o grau de periculosidade desses resíduos. Dentre essas características que vão determinar essa periculosidade, nós temos quão inflamável é um resíduo, quão reativo ele é. Vamos analisar a sua carcinogenicidade, sua capacidade de causar câncer, sua mutagenicidade, sua capacidade de causar mutações, entre várias outras características, que, quando analisadas num quadro geral, vão determinar se um resíduo ele é perigoso, não inerte ou inerte. Os resíduos perigosos, eles apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente e também são reativos, como pilhas e agrotóxicos. Já os resíduos não inertes, eles não apresentam periculosidade, porém não são inertes, né? Eles são alimentos, tecidos, que vão se decompor, podem solubilizar em água, mas não apresentam periculosidade, mas eles também não são inertes no meio ambiente. E temos os resíduos inertes. Eles não apresentam periculosidade e eles são inertes. Isso não quer dizer que eles são os melhores tipos de resíduos, porque vidro, por exemplo, demora, se eu não me engano, 1 milhão de anos para se decompor na natureza. Isopor, barra de ferro, também são resíduos inertes que não são muito, assim, legais de serem encontrados na rua. Então, a gente vê que existem várias formas de classificar esses resíduos, porque temos que tomar muito cuidado com eles, porque dependendo do tipo de resíduo que estamos tratando, eles podem causar riscos diferentes e problemas diferentes para a sociedade. Então, falando um pouco sobre esses problemas causados por resíduos, temos a contaminação de corpos de água de lençóis freáticos, pelo lançamento de esgotos e lixos domésticos em locais indesejados do meio ambiente. A ANA, a Agência Nacional de Águas, em 2019, disse que o Brasil possui 83.450 quilômetros de rios poluídos. Aqui ao lado nós temos a foto do Rio Doce, que foi poluído no desastre da Vale, em Mariana. Nós vemos como que a ação do homem com o descuido pode causar grandes danos à natureza. Esse rio ficou poluído por alguns meses até, inclusive. Também temos o assoreamento e redução do fluxo de escoamento dos canais de drenagem. Então, é quando, dentro de um rio, o fundo dele começa a aumentar pelo depósito de sedimentos, de lixos e de qualquer outro resíduo sólido, né? Que faz com que o fundo do rio suba. Então, em dias de chuva, esse rio alaga, porque causa alagamento e entupimento de esgotos. E aqui nós temos a foto da tragédia das chuvas na Bahia, no fim do ano passado, causando alagamentos gigantescos nas cidades. Também temos disseminação de doenças infecciosas e parasitárias, assim como também o aumento da população de seus vetores de transmissão que vão crescer em resíduos. E aqui eu trouxe uma notícia local, né, que são os casos da dengue que aumentaram 55% em Araraquara em 2021, porque começou a acumular resíduo em casa, que acumulou água, nasceu mais mosquito, transmitiu dengue. E um último dos problemas mais gerais causados por resíduos está relacionado com os resíduos industriais e agrícolas que são carcinogênicos e mutagênicos. Segundo a ONU, em 2018, cerca de 193 mil mortes são causadas todos os anos por exposição a substâncias químicas nocivas. Dentro desse número, temos uma média de 20 mil mortes por ano por agrotóxicos. Então, nós vemos, né, assim, num quadro geral, como que os diversos tipos de resíduos podem causar diversos problemas, né, mas pouco falamos aqui também sobre os resíduos sólidos urbanos, que englobam doméstico, comércio e serviços públicos, que junto com os resíduos industriais, são os mais produzidos pelos seres humanos. Todo ano, no mundo inteiro, são produzidos 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos. O Fundo Mundial para a Natureza, WWF, em 2020, alegou que o Brasil é o quarto maior produtor mundial de plástico, com uma das menores taxas de reciclagem existentes, de 1,28%. Então, vemos, né, que vários problemas são vistos no nosso mundo, mas quais são as causas deles? Dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre os problemas que causam a geração desses resíduos. Um deles é a má gestão de resíduos sólidos, ou seja, a destinação, transporte, descarte e armazenamento incorreto desses resíduos.
O crescimento populacional descontrolado também vai causar grande geração de resíduos, e o aumento das atividades industriais, como as indústrias de mineração, como a Vale, as indústrias têxteis, petroquímica, que sempre estão poluindo o meio ambiente. Falar um pouco sobre a biorremediação. Ela é definida como um processo no qual organismos vivos, como bactérias, fungos e plantas, são utilizados para reduzir ou eliminar um contaminante. Ela envolve a utilização de micro-organismos de ocorrência natural, nativos ou cultivados para degradar ou imobilizar contaminantes em águas subterrâneas e em solos. Os mais utilizados micro-organismos são as bactérias, os fungos filamentosos e as leveduras, pois eles são os principais responsáveis pela ciclagem de compostos orgânicos na natureza, podendo metabolizar compostos tóxicos utilizando diferentes vias metabólicas, transformando-as em moléculas não nocivas ao meio ambiente. Próximo. Aqui eu trouxe alguns exemplos convencionais de biorremediação, como o tratamento de água, a rede de tratamento de águas superficiais para produzir água dentro dos indicadores de qualidade, para que ela possa ser distribuída nas cidades. Então, há um tratamento nas cidades, essa água será utilizada para fins de consumo humano, industrial, na irrigação, entre outros. Um outro exemplo são os aterros sanitários, que é a disposição final de resíduos sólidos urbanos visando minimizar os impactos ambientais e prevenir riscos à saúde pública. Uma definição de aterro sanitário é que é uma área de solo coberto por material inerte para disposição de resíduos. A compostagem, que é a transformação biológica do resíduo orgânico por digestão microbiológica aeróbica, ou seja, ela requer a presença de oxigênio. E quanto ao local de tratamento, a biorremediação ela é classificada em dois tipos, a in situ, que é a mais empregada no mundo, e a ex situ. A in situ é aquela que acontece no local da contaminação. Por exemplo, uma faixa de praia derramou uma quantidade de petróleo. Aí o pesquisador vai lá e vai fazer a biorremediação no local da contaminação. Os micro-organismos eles devem estar ativos para desempenhar a sua tarefa de biodegradação. Aí aqui eu trouxe um esquema geral e simplificado de como que esse micro-organismo age. Nessa figurinha aqui, ó, a mancha número 1, em cinza, ela representa o micro-organismo e a 2 o contaminante, essa pretinha. Então, o micro-organismo ele metaboliza o contaminante orgânico, ou seja, ele vai se depondo ao redor desse contaminante e ele, entre aspas, ele digere o contaminante e converte em dióxido de carbono e água. Esse micro-organismo libera, ou seja, o produto final ele vai liberar o dióxido de carbono e água no local do tratamento. Geralmente, esses micro-organismos nativos da subsuperfície, eles podem desenvolver a capacidade de degradar contaminantes após longo período de exposição. Então, por exemplo, uma mancha de petróleo, está lá um longo período de exposição, ele vai lá e degrada ao longo do tempo. Próximo. Normalmente, esses seres microscópicos se adaptam em baixas concentrações de contaminantes e se localizam em regiões externas à pluma da contaminação. Ou seja, aqui nessa figura abaixo, ele vai se localizar nas bordas dessa mancha de petróleo. E muito dificilmente eles vão estar concentrados na fase orgânica concentrada, que é bem no centro da mancha de óleo. Os compostos orgânicos são metabolizados por fermentação, respiração ou cometabolismo. Portanto, o processo de biorremediação ele pode ser aeróbico, como eu já havia dito, ou anaeróbico. Aqui alguns tipos de biorremediação, nós temos a biorremediação aeróbica, a anaeróbica e a cometabólica. A aeróbica, ela requer um meio oxidante e o oxigênio é indispensável para que ela aconteça, então ele atua como receptor de elétrons e os contaminantes são utilizados pelos micro-organismos como fonte de carbono, necessário para manter as suas funções metabólicas, crescimento e reprodução.
Quando o oxigênio é totalmente consumido, esses micro-organismos que estão ali agindo sobre o contaminante, eles vão utilizar outros receptores naturais de elétrons. Aí geralmente esses outros receptores são os nitratos, o manganês, o ferro, sulfato e o dióxido de carbono, que é convertido em ácidos orgânicos para gerar o metano. Na biorremediação anaeróbica, ela requer um meio redutor. Ocorre pela ação de espécies doadoras de elétrons, responsáveis pela degradação, principalmente dos poluentes halogênicos. Trata-se do fenômeno pelo qual os micro-organismos, ao metabolizarem fontes alternativas de carbono, que não sejam os contaminantes de interesse, elas liberam compostos inorgânicos, hidrogenados, hidretos, que reagem com as moléculas do contaminante e substituem átomos de cloro. Ou seja, há uma reação de substituição. Ou ela vai substituir um átomo de cloro, ou se ela substituir 2 átomos de cloro, ela vai formar uma dupla ligação entre carbonos. Essa biorremediação anaeróbica in situ ela é ideal para ser utilizada em locais contaminados por contaminantes organoclorados, como eu já havia dito, ou poluentes halogênicos. Aqui tem um quadro de alguns micro-organismos metanogênicos e os substratos que eles consomem. Os principais são hidrogênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metanol, compostos metilados e acetato. Na biorremediação cometabólica, é aquela na qual a degradação ocorre pela ação de enzimas produzidas por micro-organismos para outros fins. É uma técnica praticamente idêntica às anteriores, sendo que, do ponto de vista bioquímico, rege o princípio das reações oxirredução. Nesse caso específico, o cometabolismo, caso não haja o substrato principal, ou seja, a fonte preferencial do carbono, a degradação mediada pelos micro-organismos não ocorre para um dado componente. Por outro lado, neste caso específico, na presença de uma fonte de carbono, a metabolização do substrato primário poderá gerar enzimas capazes de atuar na degradação do contaminante de interesse. É uma biorremediação indireta, né? O micro-organismo ele produz a enzima e a enzima que vai fazer o trabalho lá de biorremediação. Em poucos casos, as condições naturais do local contaminado fornecem todas as substâncias essenciais e em quantidades suficientes para que a biorremediação possa ocorrer sem intervenção humana. Ou seja, é bem difícil que uma biorremediação ela vá acontecer naturalmente. Quando ela acontece, ela é conhecida como biorremediação intrínseca. E geralmente vai precisar da ação do homem ali, dando as condições essenciais para que os micro-organismos comecem a fazer o seu trabalho. Mesmo quando o meio é totalmente acondicionado ao cultivo dos micro-organismos, a biodegradação pode ser afetada, principalmente devido à capacidade intrínseca de cada micro-organismo de metabolizar uma substância qualquer. Ou seja, esse micro-organismo ele vai ser bem específico àquele material que ele vai biodegradar. Então, depende muito da biodegradabilidade de cada contaminante. Então, por isso que é essencial que seja feito estudos preliminares para saber qual o melhor tipo de biorremediação e qual micro-organismo é melhor a ser utilizado ali naquela matriz contaminada. Bom, a partir então da fala mais geral, eu vou focar em 2 tipos mais específicos de biorremediação. Inicialmente, eu vou falar da biosorção, que é um tipo de biorremediação, né, que pode ser um tipo de biorremediação. A biosorção pode ser definida como um processo de remoção de partículas ou compostos, metais e espécies metalóides de uma solução utilizando-se biomateriais como adsorventes. Então, basicamente, se utiliza um biomaterial para dissolver resíduos, né, que podem ter valor comercial, mas são tratados como resíduos, como metais tóxicos, metais pesados. A biosorção é considerada um método econômico
ambientalmente sustentável e tem alta eficiência comparada aos métodos convencionais para se retirar, por exemplo, metais pesados de efluentes. Pode mudar de slide. Então, aqui nós temos alguns métodos convencionais, né? Como, por exemplo, precipitação química, tratamento eletroquímico, osmose reversa e troca iônica. A biosorção ela supera as limitações desses métodos, né? E, por exemplo, a precipitação química, apesar da simplicidade e baixo custo, é difícil separação e produz resíduos tóxicos. Já o tratamento eletroquímico, apesar de ter um alto índice de recuperação de metal, ela é aplicada apenas em altas concentrações de metais e é sensível a interferentes. E a osmose reversa e a troca iônica, apesar de serem muito eficazes, são muito caras, né? E a biosorção ela é considerada um método barato, né? Que utiliza de biomassas que também podem, ou seja, você pode até utilizar resíduo para tratar resíduo, porque essas biomassas podem ser resíduos, por exemplo, de indústrias. Pode passar de slide. Então, resumidamente, a biosorção é um processo de remoção de partículas ou compostos, que utiliza biomateriais como adsorventes. Essa biomassa pode ser proveniente de algas, fungos, bactérias, ou de qualquer outra biomassa, pode ser até de casca de banana, por exemplo, mas a gente vai focar em micro-organismos. E essa biomassa, ela pode absorver, né, retirar do meio íons metálicos e até compostos orgânicos. Pode mudar de slide. Bom, vamos falar então de um tipo específico de biomassa, funilando ainda mais, né, o conhecimento, falar da biomassa fúngica filamentosa, tá? Que é um tipo de biomassa que pode ser utilizada tanto viva quanto morta, certo? Ela pode ser utilizada dessas duas maneiras. E por que é utilizada a biomassa fúngica filamentosa? Porque essa biomassa ela possui uma elevada área superficial devido a proteínas, lipídios e polissacarídeos, né? E nesses compostos há numerosos grupos químicos, né? Como aminos, sulfatos, hidroxílicos, carboxílicos, fosfatos, amidas, ésteres, fenólicos. E essas funções orgânicas possuem interações físico-químicas com o que você pretende absorver e retirar do meio, como metais pesados ou compostos orgânicos. E aqui eu tenho uma imagem, né, da parede celular de uma parede fúngica, né, de um fungo, e os seus principais grupos polissacarídeos, e dá para ver essas funções orgânicas que possuem cargas, e há uma interação, então, eletrostática ou físico-química com o que você pretende remover. Pode mudar de slide. Eu trouxe, então, um exemplo publicado em uma revista científica, PLOS ONE, de um grupo muito famoso aqui no Instituto de Química. Aqui nós temos os autores, né, que é eu, a Jasmina, a Maurício, a professora doutora Denise Bevilacqua e a professora doutora Sandra Regina Pompeiro Sponchiato, que é a nossa professora, né, dessa disciplina. E nesse estudo, né, foi utilizado o fungo para remover metais pesados, mais especificamente íons cobre, utilizando um fungo mutante, o Aspergillus nidulans, que é um fungo que a professora doutora Sandra ela criou no seu doutorado, se eu não me engano. E, enfim, essa biomassa desse fungo foi utilizado para remover e recuperar metais de interesse que não foi o cópio. Pode mudar de slide. Então, né, falando mais especificamente então desse mutante, né, que é o MEL1 Aspergillus nidulans, é um fungo, né, que possui uma produção excessiva de pigmento melanina. Ele possui uma mutação que faz com que ele produza muita melanina. Ele é marronzinho. E essa melanina possui vários grupos, né? E esses grupos potencializam a ligação metal-biomassa. Aqui tem uma estrutura proposta da melanina, né, com os grupos orgânicos, que tem interação com o metal que se pretende absorver e remover. Pode mudar. Aqui eu tenho uma imagem do fungo que é cultivado no laboratório da professora Sandra, né, que eu acabei cultivando, em placa, em frasco. Nesse estudo, essa biomassa ela foi encapsulada em cápsula de membrana de celulose. Aqui tem 3 cápsulas, comparada com uma moeda. Uma cápsula com maior concentração de biomassa, que é a BI30, uma com menor concentração, que é a BI10, e a água foi utilizada como branco. Tá? Pode mudar de slide. E nesse estudo, né, que a gente publicou, há gráficos, né, e os resultados nos gráficos. E esse que eu estou mostrando para vocês é a Biosorption Capacity, é a capacidade de biosorção em miligramas de cobre, né, absorvido por grama da biomassa.
E no eixo X, nós temos a concentração do metal em equilíbrio. E dá para ver, né, cada uma das linhas, né, que a bioabsorção pela biomassa livre, que aqui está com a bolinha fechada, apesar dela ter uma maior absorção em concentrações menores do metal, ela não possui uma bioabsorção em concentrações maiores, né? E aí atinge o platô ao contrário da cápsula, que continua bioabsorvendo. E outra problemática de se utilizar a biomassa livre é que ela é difícil de separação, né? Você precisa filtrar isso. Já a cápsula você só pesca, como mostra essa figura aqui da cápsula, né? Que foi feita em frascos que engenheiros chamariam de reatores. Pode mudar de slide. Então, agora, mudando um pouco, então, falei da bioabsorção, eu vou falar da biolixiviação. A biolixiviação é outra técnica de biorremediação, é um braço biotecnológico da biohidrometalurgia, que utiliza micro-organismos para extração de metais de rejeitos ou de minérios de baixo teor, que muitas vezes tratados como rejeitos pela indústria de mineração. Aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica de varredura do Acetilbacillus ferrooxidans, que é uma bactéria que é capaz de oxidar íons ferro 2 e obter energia a partir disso. E essa microscopia foi obtida pela professora doutora Denise Bevilacqua, que está sobre uma calcopirita, que é um minério que se trabalha no grupo de pesquisa dela, que atualmente é o meu grupo de pesquisa. Pode mudar? Bom, então, essa técnica, da mesma maneira que a bioabsorção, ela supera as técnicas convencionais utilizadas para remoção e tratamento de efluentes, nós temos a biohidrometalurgia para superar as vantagens da técnica que é atualmente utilizada em maior escala, que é a pirometalurgia. Então, a pirometalurgia possui várias desvantagens, como alto investimento e custo operacional, ela não processa minérios polimetálicos com alto teor de metais tóxicos. Então, isso só quem pode cuidar da biohidrometalurgia. Produz dióxido de carbono e dióxido de enxofre, que causa aquecimento global ou chuva ácida. Demanda minério concentrado, que é um processo de concentração de minério de alto teor. Então, o minério de alto teor ainda é concentrado para poder ir para piro, e isso gera, nessa primeira imagem, as barragens de rejeitos, que nós vemos que é um grande problema no Brasil, né, pela Vale. Enfim. E então, o que é tratado como resíduo pela pirometalurgia pode ser utilizado pela hidrometalurgia ou pela biohidrometalurgia, que é o braço biotecnológico da hidro. Pode mudar de slide. Tá, então, resumidamente, né, a biohidrometalurgia nada mais é do que a hidrometalurgia com a ação dos micro-organismos. Então, vou falar da hidrometalurgia, que é tudo que tem na hidro tem na bio, tá? Então, a hidrometalurgia, também chamada de lixiviação, utiliza-se de soluções ácidas e oxidantes para dissolver o resíduo ou o minério de baixo teor, né? E isso já é aplicado, né, em larga escala para minérios secundários e resíduos. Esses minérios secundários, por exemplo, calcocita, covelita e óxido de cobre. Então, falando agora da biohidrometalurgia, que tem tudo isso, ela tem uma coisa a mais, que são os micro-organismos. Então, inicialmente, né, por exemplo, eu coloquei minério de cobre aqui, mas poderia ser um resíduo de cobre, certo? Se insere compostos químicos como ácido sulfúrico, oxigênio, né, que é borbulhando no ar, íons ferro 3+, que vão atuar como um oxidante. Isso vai atacar o resíduo ou minério, liberando íons ferro 2+ e enxofre. Esses compostos, íons ferro 2+ e enxofre, são oxidados pelos micro-organismos. Então, ele obtém energia a partir desses compostos. Portanto, é químio autotrófico. Obtém energia a partir de compostos inorgânicos e a fonte de carbono é o dióxido de carbono dissolvido no ar. E liberando, então, ele oxida esses compostos, produzindo mais ácido sulfúrico e mais íons ferro 3+, que ataca o resíduo de cobre ou minério de cobre. Então, é um ciclo, né? Então, o micro-organismo está ali e acaba diminuindo os custos de você ter que ficar adicionando toda vez ácido sulfúrico e íons ferro 3+. Pode mudar de slide. Então, esses micro-organismos são considerados extremofílicos, porque trabalham em pH ácido, né? pHs próximos de 2 ou até menores. Podem ser termofílicos ou mesofílicos. Eles suportam altas concentrações de metais, oxidocompostos reduzidos, como eu disse, e utilizam o oxigênio como receptor final de elétrons. Tá? Como obter esses micro-organismos? Uma das formas é obter, entre aspas, naturalmente. Por exemplo, aqui eu mostro para vocês imagens do Rio Tinto, em Huelva, na Espanha,
que esse rio, ele é famoso por ser contaminado, cheio de metal pesado e também cheio de presença desses micro-organismos, devido à drenagem ácida de minas abandonadas por impérios antes da formação da Espanha, por exemplo. Pode mudar de slide. Outra forma de se obter esses micro-organismos é, por exemplo, esse grupo de pesquisa argentino, assim, esse Giavenet, um grupo argentino forte nessa área de biodrometalurgia, que eles obtiveram micro-organismos deles a partir de 3 fontes, que são próximos ao vulcão Coparrué, nas Las Máquinas, nas Las Maquinitas e no Banho 9. Eu aposto que eles viajaram para aí, aproveitaram o hotel, né, porque é um centro turístico, e também coletaram os micro-organismos para pesquisa. Pode mudar de slide. Ou vocês podem ir numa mina, lá em Pará, que foi o que eu fiz com a minha orientadora atual, né, a Denise Bevilacqua. Nós fomos lá para Canaã dos Carajás, na Mina do Sossego, da Vale, e coletamos amostras na drenagem de mina da própria Vale. Pode mudar de slide. Aqui eu mostro para vocês algumas pilhas que estão em operação. Essa é a mais recente que eu obtive, de 2008. Tá? Depois não lançou outros artigos de revisão que mostravam outras pilhas. Pode clicar. E aqui, como é feito isso em larga escala, né? É construído uma pilha, ou seja, construído uma pilha, um acúmulo de rejeitos, e isso fica sobre uma base impermeável, onde se instala um sistema de aeração. Como eu disse, os micro-organismos utilizam oxigênio e CO2, e isso fica recirculando, e os micro-organismos, eles se desenvolvem na própria pilha. Então, como o Yuri disse, é in situ, eles se desenvolvem na própria pilha. A ação humana, mas eles vão se desenvolvendo aí. Pode mudar de slide. E isso vai concentrando, vai dissolvendo o minério aos poucos, e você vai concentrando a lixívia, que é onde você vai ter um metal de interesse. Então, se trata o resíduo e ainda obtém um metal que pode ser vendido, né, que, aliás, é vendido. Aqui outro exemplo, né, de células construídas em Namíbia, né, de Sumé. Outro exemplo, que é o próximo slide, que é feito no Chile, em Escondida, que aí eles fazem vários andares, mas o processo é o mesmo. Eles ficam recirculando essa lixívia, né, até atingir uma concentração ideal. Próximo slide. Por fim, então, eu mostrando para vocês, né, a comparação da biohidrometalurgia com a hidrometalurgia e com a piro, né. Então, o processo biotecnológico, o processo de biorremediação, que é a biohidrometalurgia, ela supera vários parâmetros, tanto da piro quanto da hidro, que é o custo e a dificuldade operacional, que é mais baixo na bio, o consumo de água é mais baixo na bio, o consumo de energia e reagentes é mais baixo na bio, a emissão de gases estufas é muito mais baixo, a geração de resíduos e o investimento necessário. Então, ganha de tudo, menos o tempo requerido, pois há um tempo necessário para que os micro-organismos se desenvolvam na pilha e possam atuar, né, de forma adequada. Pode mudar e é isso. Aí está a bibliografia que nós utilizamos. É isso, né, gente? Obrigado aí.